Fala aí, galera. Hoje eu vou estar falando sobre potência com expoente fracionário, propriedade e as operações dos radicais, beleza? Vou estar tentando explicar aqui rápido, objetivo e para ficar de forma clara, beleza? Primeiro eu vou começar aqui com potência com expoente fracionário. Bom, vamos lá. Lembra quando tem, por exemplo, 2 ao quadrado? Potência com expoente fracionário, em vez de ser 2 elevado a 2, por exemplo, vai ser elevado a uma fração. Como a gente tem um exemplo aqui do 36 elevado a meio. 36 elevado a meio. Como é que a gente vai estar resolvendo isso aí, né? Porque muita gente trava, né? Quando não sabe. Bom, o 1 que está aqui em cima, né, da fração, numerador da fração, ele vai lá para dentro da raiz. Vai estar elevando o radicando, beleza? E o que tá, o denominador, né, o que está embaixo da fração, ele vai virar o índice da radiciação, beleza? Aí você vai estar transformando aí esse expoente fracionário em uma radiciação, que é possível resolver agora, né? 36, raiz quadrada de 36 vai ser 6, beleza? Aqui a gente tem outros exemplos também com número, né? Quando for elevado a 1/3, você vai botar esse 3 aqui no índice, que é a parte de baixo, né, da fração. E o 1 que está em cima, você vai botar lá dentro. Elevando o número que está sendo o nosso radicando ali, beleza? Aí vai ficar a raiz cúbica de 8, que é 2, fácil, né? Bom, agora tem outro exemplo aqui, que esse aqui dá para perceber melhor aqui. Vai ser 2 elevado a 3 sobre 2. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o de cima, mesma coisa, vai botar lá dentro. E o de baixo vai virar o índice, né? Aí vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 3. 2 elevado a 3... Opa, calma aí, desculpa. Deixa eu voltar. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8, então vai ficar a raiz quadrada de 8. Como não tem resposta, você deixa só a raiz quadrada de 8. Aí tem meio que uma fórmula aqui, se você quiser, né, decorar aí como é que faz para não esquecer. A elevado a b sobre c, o c vai ficar no índice e o b vai ficar lá dentro. É o que eu falei. O numerador vai ficar elevando o número a, né, qual que seja o número, e o c vai virar o índice, beleza? Agora eu vou estar falando aqui sobre a propriedade dos radicais e também como é que você vai fazer para operar com eles, né? Aí tem isso aqui, né? Ele fala A pertence aos reais aí, B pertence aos reais também positivos, M pertence aos inteiros, N pertence aos naturais positivos, P pertence aos naturais positivos também. Mas isso aqui você pode dar uma ignorada, porque normalmente na questão já vai vir considerando isso, beleza? Mas é bom você estar sabendo aí, beleza? Desculpa se eu falei alguma coisa errada aí. Letra A. Ele deu aqui o exemplo de quando o número vier dois números, né, um multiplicando o outro, que estejam os dois na mesma base de raiz. Por exemplo, os raízes com o mesmo índice. Aqui tem dois números que são raiz de índice n, tá vendo? Raiz n de A vezes raiz n de B. Aí você vai fazer o quê? Você vai estar multiplicando o n vezes, na verdade, você vai repetir, tá? Ó, você botou lá, esses dois aqui estão se repetindo, então você coloca no índice da radiciação aí. E o A e o B, você vai multiplicar e vai colocar dentro da raiz. Aí ele deu aqui um exemplo numérico. Quando tiver raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. Você vai fazer o quê?
vai virar raiz cúbica de 5 vezes 2, porque você foi lá e multiplicou esses dois de dentro, jogou para cá e repetiu o índice, né, que já estava se repetindo, beleza? Vai ficar raiz cúbica de 10, porque 5 vezes 2 dá 10, enfim. A letra B aí, quando tiver qualquer raiz, vamos dizer assim, qualquer radiciação, você pode estar multiplicando dentro e fora, por exemplo, esse N e esse M, você pode estar multiplicando eles pelo mesmo número que não vai alterar o resultado. Por exemplo, o N aqui você multiplicou por P, e aqui você também vai ter que multiplicar por P, beleza? Se você multiplicar lá fora por P, dentro também você vai ter que multiplicar. Dentro que eu digo no expoente, tá, gente? E fora que eu digo aqui no índice. Aí você vai fazer N vezes P. E o A você vai botar elevado a M vezes P também. Porque P você multiplica fora e dentro. De raiz cúbica de 5 ao quadrado. Você pode estar fazendo o quê? Está multiplicando por 2 no índice e está multiplicando por 2 no expoente. Beleza? Aí você vai fazer o que? Vai ficar raiz 6, né? De 5 elevado a 4. Você pode estar tentando resolver isso aí, mas não vai dar em nada, beleza? Por isso que você só deixou ali a raiz 6 de 5 elevado a 4. Mas enfim, vamos para o exemplo C aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Quando tiver aqui dois números, uma fração, né? Uma fração, a raiz de uma fração, você vai fazer como? Você vai fazer raiz do número de cima. Por exemplo, aqui é a raiz n da fração, né? Então você vai fazer a raiz n do número de cima sobre a raiz n do número de baixo. Você vai fazer um de cada vez, entendeu? Você não precisa estar dividindo A pelo B e depois fazer a raiz. Vai dar muito trabalho. Então você vai fazer o de cima, né? Primeiro e depois o de baixo, tanto faz, enfim. Aí ele deu um exemplo numérico aqui. Raiz 4 de 5 sobre 3. Você vai fazer o quê? 5 e 3 separado. Raiz 4 de 5 sobre a raiz 4 de 3. Então, desse jeito aí, você vai estar fazendo uma de cada vez, que vai ser bem mais fácil do que você dividir, né? O 5 pelo 3. Beleza? E também a letra D e E, né? Vamos falar sobre a letra D agora. Quando tiver uma radiciação, tiver um parênteses, né? E tiver um expoente nesse parênteses, por exemplo, aqui é o M, você vai jogar esse expoente que está fora aqui do parênteses, você vai jogar ele lá para dentro da radiciação. Ele vai virar o expoente do número. Tá vendo? Aqui era N, aqui era assim. Opa, calma aí, desculpa. Aqui era assim, né? O M tava lá fora. E aí depois o M foi lá para dentro, beleza? Tem um exemplo numérico aqui, interessante, né? Era raiz cúbica de 8 elevado a 5. Aí o que ele fez? Ele botou o 5 lá fora, ele fez ao contrário, né? Aqui ele tá indo de lá para cá, aí aqui ele foi de cá para lá, que também pode ajudar muito. Por exemplo, aqui, ó, vai ajudar demais, né? Ele tirou o 5 ali de dentro. E aí, o que ele fez? O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Pode estar fatorando o 8 em fatores primos aí, que você vai ver que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, ele fez isso por quê, cara? Para ele poder cortar esse 3 com esse 3. Aí vai ficar só 2 elevado a 5, entendeu? 2 elevado a 5 é igual a 32. E aí a gente tem a letra E aqui também, que é a raiz. É quando tiver, tipo assim, uma raiz
de uma raiz, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar os índices dessas duas raízes para virar só uma, né? Vai ficar P vezes N nesse caso, porque uma é o P e a outra é o N. Aí ele fez o quê? P vezes N. E repete a base, né? Muito importante. Não repete a base não, porque só essa que tem base. Então, só essa que tem base. Então, você só vai colocar ali o A de novo. Aí aqui, por exemplo, muita gente se quebra aqui, porque aqui tem um 2, né? Aqui tem um 2, tá escondido. E aí vai ficar 3 vezes 2, para deixar só em uma radiciação, né? Você vai lá e vai multiplicar o 3 pelo 2. Vai ficar raiz 6 de 7. E foi isso aqui. Foi isso aqui a matéria. Espero ter ajudado aí quem estava precisando. E muito obrigado aí para quem assistiu até aqui. Por favor, assista nossos outros vídeos aí e boa prova. Eu também coloquei a fonte aqui também. Vou estar deixando na descrição se você quiser baixar a imagem e tal. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Valeu!